Olá, querido professor, olá, querido aluno da nossa querida e gloriosa Escola Bíblica Dominical. Que a paz do Senhor Jesus te encontre muito bem, aonde quer que você esteja nesse momento. Eu sou o pastor Kleber de Amorim e mais uma vez estou com vocês aqui nos estúdios da ADC-TV, a TV da Assembleia de Deus em Criciúma, Santa Catarina, aqui no sul do mundo. É uma honra poder, eu e a nossa equipe da ADC-TV, estar com vocês em mais uma pré-aula. Estamos aí somando esforços no reino de Deus. Nós aqui em Criciúma, no nosso estúdio, com o nosso trabalho prático também na IBD, em todos os domingos de manhã, fornecendo conteúdo para você que Jesus plantou aí na igreja local, aonde você congrega e é relevante. Em todos os domingos de manhã você tem dado ao povo do Senhor a oportunidade de estar diante da revelação de Deus, que está toda ela grafada na Escritura Sagrada. E você está também aparamentando os futuros obreiros da casa do Senhor. É aquilo que eu sempre digo e retorno em repetição para que isso grave em nosso coração. Os grandes homens de Deus que você conhece e admira, todos foram formados na Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical é o grande alicerce da teologia dos homens mais renomados que você admira muito e se espelha para produzir mais no reino de Deus através do seu ministério. Então, esse trabalho ele é de fundamental importância para a sua igreja. Nós estamos solidificando fundamentos eternos na alma daqueles que nós ministramos em todo domingo de manhã. Por isso que eu rogo a Deus que o Senhor te abençoe sempre nesse trabalho. E às vezes o trabalho do ensino na EBD pode não ser o mais contemplado, o mais virtuoso, o mais renomado, mas tenha certeza, é aquele que vai ficar para sempre no coração das crianças, dos juniores, dos adolescentes, dos jovens, dos adultos. Deus abençoe você grandemente, o seu trabalho não é vão no Senhor, seja renovado em Deus e continue o teu ministério em nome de Jesus. Nós estamos em um tema muito complexo nesse trimestre, a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver nesse mundo dominado pelo espírito de Babilônia ou da Babilônia. Pastor Douglas Batista, líder da Assembleia de Deus no Distrito Federal, é que escreve essa linda lição muito bem encadernada, diagramada pela nossa casa publicadora. E estamos já chegando na lição de número 10 desse trimestre 3 do ano de 2023. E o tempo passa muito rápido e é por isso que nós temos que nos atentar para fazer mais e melhor na casa de Deus, porque o tempo passa de fato muito rápido e a Escritura diz que a nossa vida passa como um sopro e nós precisamos então estar produzindo na casa de Deus. Chegamos na lição de número 10, o título está aí na tela já para vocês, a renovação cotidiana do homem interior. Cotidiana fala de todo dia, então cotejadamente, de gota em gota, dia em dia, o homem interior ele deve ser renovado. E isso, claro, é possível ou somente será possível através de uma vida devocional elevada. Você precisa estar na métrica da grande chamá ou da grande oração de Israel de Deuteronômio 6. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma ou o fôlego. Você precisa respirar a revelação. Você precisa inspirar e expirar nesse movimento de respiração que te faz viver. Assim também é a vida do crente. Ele precisa amar a Deus de uma forma tão intensa que ele dependa de Deus em cada momento da sua existência. E aí então os dias vão sendo formados e você vai formando um conteúdo cristão sólido, a soma de várias experiências diárias, uma construção de uma fé perene. E é disso que o pastor Douglas Batista está falando nessa lição. A leitura bíblica em classe vai estar lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 11 até o de número 18. E Paulo, ele escreve de forma especial aos coríntios, ele tem um amor extremo pelos coríntios. Muitas vezes esse amor, ele não tem a devolutiva necessária, o feedback necessário. Os coríntios, eles servem como um teste, uma prova de fé
para a compreensão do ministério do apóstolo Paulo. E aos coríntios, muitas vezes ele reclama, mas ele fala de coisas elevadas, e aí ele fala de coisas espiritualíssimas, não é? Como ele vai, na sua pena, inspirada pelo Espírito Santo, é claro, escrever aos coríntios dessa forma. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte. Olha que coisa extraordinária. Por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa vida mortal. Então ele usa desses paradoxos para nos dar essa noção de que a vida cristã é uma renúncia, assim como Cristo, e assim como ele ressurge dos mortos, nós também com ele ressurgimos dos mortos a cada dia, que nós estamos sempre numa constante reconstrução, que nós estamos morrendo por um propósito e vivendo por esse propósito. Então é muito interessante como Paulo está exprimindo aqui o seu sentimento aos coríntios. E ele continua, de maneira que em nós opera a morte, mas em vocês a vida. Aí ele está falando do seu ministério especificamente. Ele morre para si, e Paulo era um homem muito preparado para o seu tempo, talvez o melhor homem do seu tempo, mas ele renuncia a tudo por amor do Evangelho, e aí ele compara essa renúncia à morte para que os cristãos tenham a vida, no caso os coríntios. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, crie, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Então ele está falando que o mesmo Espírito que opera na ressurreição de Jesus vai operar na nossa ressurreição, assim como no nosso renascimento diário, nessa renovação que iremos buscar e compreender nessa lição de hoje. Porque tudo isso é por amor de vocês, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Então a graça vai salvando pessoas e essas pessoas somadas, elas glorificam a Deus. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Então Paulo está dizendo que por conta dos martírios, das perseguições, das tribulações, mas também pela condição do corpo que fenece por conta do pecado original, né? A gente vai sofrendo de várias maneiras, mas o homem interior ele vai sendo a cada dia sendo renovado, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Então veja, ele vai falando que a luta e a tribulação é leve, e aqui ele apresenta agora o peso de glória. Então, humanamente falando, o peso seria da tribulação. Paulo está dizendo que para o homem que se renova, a tribulação se torna leve e o peso agora é a glória para Deus. Então, quanto mais prova, o Espírito nos alivia, mas vencendo essa multidão de provas, esse peso todo, esse peso se transforma, em vez de um fardo, glória para Deus. Não atentando a nós para as coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Glória a Deus. Então essa é a rica leitura bíblica da lição de hoje. A verdade, o texto de ouro, então, vai estar no versículo de número 16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. E aí vamos para a verdade prática. Por instrumentalidade do Espírito Santo, os salvos experimentam a renovação interior em meio às adversidades externas. E aqui nós temos a introdução e vamos, como a gente sempre faz para ganhar tempo, vamos para o nosso primeiro tópico da lição de hoje. Então, o primeiro tópico tem por título sofrimento exterior. E aí a síntese do nosso tópico vai nos dizer que o apóstolo Paulo, ele sofreu muitas aflições. Então é aquilo que eu falei. Paulo fala também do corpo que se corrompe e o corpo que sofre
essas aflições externas. Então temos a natureza corrompida e caída que vai fazendo com que a gente envelheça, feneça e depois acabe morrendo, e temos também as tribulações, as aflições que nos envolvem e que são oriundas desse mundo secularizado, babilonizado, do qual nós estamos estudando aqui. Então há uma regência do espírito do anticristo que faz desse mundo multicultural, né, dessa Babilônia de coisas, atacar a verdade do evangelho em nós, mais a questão da nossa natureza. Então há que se pensar muito bem sobre essa realidade de estarmos no corpo, agora com a glória de Deus dentro desse corpo, sofrendo os ataques do espírito da Babilônia e sofrendo também a decrepitude do corpo que se corrompe. Então, é disso que nós vamos falar aqui. O apóstolo Paulo fala das aflições, mas ele sempre se manteve fiel, e nós devemos seguir o exemplo de quem? Daqueles que caem, daqueles que recrudescem da fé, ou vamos seguir o exemplo de quem venceu, combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé? Então nós temos esses paradigmas diante de nós e a escolha é muito clara. Então nós não podemos olhar para as pessoas que estão, entre aspas, desviadas, fracassadas, que estão em conflitos e tentarmos achar respostas para a situação dessas pessoas. Biblicamente falando, depois de tudo que se cumpre em Cristo Jesus, com toda essa historicidade de 2000 anos da igreja, os mártires que morreram por amor a Deus e etc., quando nós olhamos pessoas que, principalmente nessa nossa era de comodidade, de tecnologias, de avanços científicos, de inúmeras e infinitas possibilidades, nós olharmos para essas pessoas desistindo da fé, essas pessoas têm demais. E elas sofrerão muito mais no inferno do que as pessoas de outras eras passadas, vocês podem crer nisso. Então, nós precisamos pensar muito bem nessa questão desses lapsários, desses que caem em um tempo como o nosso. Eu diria que não é uma questão nem de revelação do Espírito, mas de juízo mesmo. Você tem tantas demandas como, por exemplo, a sua família, os seus filhos, o cuidado nos ambientes externos, a sua casa e igreja onde seus filhos estão, como escolas, nas atividades culturais, né? No mundo secular, nos shopping centers, nos cinemas. Você precisa hermetizar tua casa, você precisa isolar, proteger a tua casa desses ataques do espírito da Babilônia. E aí essas pessoas lenientes caem da graça por coisa nenhuma, não se preocupam com a sua família, né? Essas pessoas que abandonam inclusive o matrimônio, acabam com a aliança conjugal e vão, né, destruindo tudo que o Senhor Jesus Cristo nos proporciona por conta da sua graça, e aí depois lançam suas famílias, os seus filhos, né, ao mundo secularizado, e depois a desgraça está por aí. Outros estão secularizando a sua fé, secularizando a sua família, e eles estão na igreja, mas permitindo que o mundo entre, né? Já não há mais muros de contenção, os inimigos entram e saem assim, com uma liberdade total, com uma legalidade exposta ao espírito do anticristo. E aí então essa lição vai falando que muitos sofreram para que nós pudéssemos hoje estar pregando o evangelho de Cristo, e é por isso que nós precisamos atentar com muita sabedoria, com muita cautela, com muita humildade e também responsabilidade à grandeza do evangelho. Não podemos fazer como Bonhoeffer falava, a graça se tornar barata demais. Vamos aqui então para a lição. Temos o primeiro subtópico, a experiência de Paulo. Aí eu resumi o texto da lição para caber em uma lâmina para que a gente ganhe fluidez na nossa lição. Então, as epístolas paulinas relatam tribulações acima das suas forças, a ponto dele perder a esperança da preservação da própria vida, como está lá em 2 Coríntios, capítulo 1, e versículo de número 8, onde ele diz: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que poderíamos suportar, de modo tal que até a vida desesperamos. Então ele pensou realmente que morreria. Por conta de, agora olha quantas situações aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Né? Para quem fala de 9 dons, Paulo dá uma lista aqui de 9 tribulações, olha só. Prisões, açoites, apedrejamento, perseguições, fadiga, fome, sede, frio, inclusive a nudez. Tudo isso ele relata lá em 2 Coríntios capítulo 11, dos versos 23 a 27. E aí, por isso que eu disse que Paulo tem uma relação assim, meio passional com a igreja de Corinto, né? Porque era uma igreja instalada numa cidade rica, próspera, cosmopolita, com todas as condições, e era uma das igrejas que mais agravavam o seu ministério. E ele entregava o melhor para essa igreja e o feedback não era o melhor também. Era uma relação assim de muito amor, carinho e conflito que Paulo tinha com esta igreja. E ele vai abrindo seu coração principalmente para justificar o seu ministério. E ver se comovia o coração dos coríntios que muitas vezes, inclusive, duvidavam do caráter apostólico do ministério do santo apóstolo. Ele afirma também, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, 2 Coríntios 3 e 12. E o tesouro do evangelho está guardado em vasos de barro. Olha que paradoxo, algo valioso dentro de algo sem valor nenhum. O homem exterior sofre ataques por causa da cruz, 2 Timóteo, capítulo 2, dos versos 9 e também o verso 10. Então, veja, temos tesouros dentro de nós, o vaso é fraco e o espírito da Babilônia quer quebrar esse vaso para que o tesouro se perca. Olha a responsabilidade, riquezas de glória em vasos de barro. E no final, aqui desse primeiro subtópico, vai dizer que é a mensagem da cruz, que é o maior tesouro de todos que está dentro de nós, que é o que deve ser roubado segundo as ordens do inferno. Ok? Vamos aqui para um subtópico, ó, paradoxo ou contradição. Então, veja na tela anterior quantos paradoxos, quantas idas e vindas. O tesouro valiosíssimo em vasos de barro, né? A questão de você servir a Cristo, ganhar o céu, mas padecer perseguições. Como você pode entregar sua vida a Jesus e, em vez de receber benesses, receber ali, padecerão perseguições. Tudo isso são paradoxos. E aí você pode explorar na sua pré-aula, né, até para abrir o entendimento dos seus alunos do que seria paradoxo ou uma aparente contradição. Então, o paradoxo ou oxímoro é uma figura de linguagem caracterizada pela expressão de uma ideia contrastante e contraditória. O homem natural vai dizer assim, se eu vou sofrer por amor a Cristo, por que eu vou aceitar Jesus? O que eu ganharei com isso? Não é a pergunta? Não é a lógica? Não, se Deus me ama, se Deus é bom, Ele vai dar o melhor para mim e não vai me dar tribulação, morte, espada, essas coisas todas. Contudo, se o enunciado apresenta apenas contraste, ele se configura em uma antítese. Então, ficou ali na antitese e ficou por ali. Mas quando ele vai para a realidade, aí então ele se torna um paradoxo. Obrigatoriamente é preciso haver uma contradição. Então, a contradição é essa, nesta realidade. Paulo, ele era um homem que tinha portas abertas no mundo romano, ele era respeitadíssimo na religião judaica, ele aceita Jesus e se torna um perseguido. Olha que paradoxo. 2. O exemplo do apóstolo. Diante do sofrimento, o apóstolo não retrocede ou nega sua fé. Compreendido o paradoxo e o propósito de Deus de estar na contramão do mundo, Paulo agora convencido, plenamente fundamentado, ele não nega sua fé. Suas provações forjam sua confiança em Deus e sedimentam seu ministério. Ele reconhece suas fraquezas como instrumentos do poder divino. Olha quanto paradoxo aqui. O poder de Deus se aperfeiçoando na fraqueza dele, a tribulação forjando seu ministério e dando cada vez mais certeza. E quanto mais tribulação, mais Paulo ele vai sendo fundamentado em Cristo. Sua vida está a serviço do Mestre. E seu legado é a perseverança. Cristo nos assegurou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Paulo, ele é um apóstolo, como ele diz em suas palavras, abortivo, atrasado. Ele
Ele veio depois, ele não esteve com Jesus lá na Santa Ceia e ouviu essas palavras: no mundo vocês terão aflição, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus prega para Paulo, Jesus se revela a Paulo, Jesus dá o seu evangelho a Paulo. E Paulo, então, ele está certo de que Jesus é a verdade e ele tem a mesma convicção de quem esteve pessoalmente com Jesus na Santa Ceia, como é o caso de João 16 e 33. Então, o que Paulo manifesta nessas palavras? Resiliência. Então, a resiliência é o que você precisa saber sobre suportar as adversidades. Resiliência é a capacidade de se adaptar em situações difíceis ou de fontes significativas de estresse. Então, quando falo fontes, falo aqui de adversidades vindas de várias frentes. É na saúde física, na saúde mental, é na profissional, é na familiar, é na política, é na social, é na acadêmica, na empresarial, é financeira, né? Ela é econômica, enfim, são várias frentes lhe atacando, né? Na prática, quer dizer que diante de uma adversidade, a pessoa utiliza a sua força interior para se recuperar. Então, como nós temos o testemunho do Espírito dentro de nós, é esse testemunho no homem interior que vai nos fazer a cada dia estarmos sendo renovados. Renovados para novas lutas ou renovados para enfrentar a mesma luta, tanto no corpo como nos ataques exteriores, como a gente já falou muito bem nesta lição. 3. A esperança do crente. Então, atribulados, mas não angustiados. Significa que mesmo pressionado, o crente não é esmagado. Então, ele é pressionado, mas o que ele tem dentro dele não permite que ele seja, de fato, esmagado. Perplexos, mas não desanimados. Indica que mesmo confuso, o crente não se desespera. Porque às vezes nós estamos no mar da Galileia, se levanta aquela tempestade de vento, o mar ele se agita e a gente não sabe o que faz, inclusive quando Cristo está dormindo. Então, nós estamos confusos, mas não podemos nos desesperar. Perseguidos, mas não desamparados, sinaliza que mesmo ameaçado, o crente não é abandonado jamais. O Senhor sempre está conosco, por isso que Cristo, quando vai falar com Saulo de Tarso acerca dos crentes que ele perseguia, ele diz: você está perseguindo a mim. Então, Paulo soube na prática que Cristo não desampara, mesmo aqueles que estão sendo perseguidos. Abatidos, mas não destruídos. Mostra que mesmo derrubado, o crente não é nocauteado. O texto ensina que, embora nosso corpo esteja sujeito ao pecado e ao sofrimento, Deus sempre provê um escape. Nosso Senhor obteve êxito sobre a morte e, do mesmo modo, temos esperança da vitória e da vida eterna. Portanto, como cristãos, não podemos deixar de aguardar a bem-aventurada esperança em Cristo Jesus, como diz Tito, capítulo 2, versículo de número 13. Tito 2, 13. Vamos ver aqui o que diz a palavra de Deus para a gente. É bom você, na sua aula, no caso, sempre usar a palavra de Deus, né? Sempre citar versos, fazer com que as pessoas leiam. Por quê? Porque a palavra de Deus é o que alimenta, de fato, o homem interior. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Não, estou lendo Timóteo, né? 2 e 13. Aqui é Tito 2 e 13. Me perdoem, meus irmãos. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, essa é a bendita esperança. Jesus, ele voltará. Então, quando o crente tem a bendita esperança, ele agora está pleno, está cheio. E aí eu coloquei como subsídio para você a satisfação, eliminando vácuos da alma. Você não pode permitir que na plenitude da sua alma existam vácuos, como na atmosfera quando você voa e você pega uma turbulência, você tem ali vácuos, vazios de nada mesmo. Então é ali que Satanás ele está operando na vida de quem não tem as certezas absolutas dentro de si. O homem interior deve ser renovado para que ele esteja pleno e sem vácuos na alma.
Então, na etimologia, a palavra satisfação, ela vem do latim satisfácio mais onis. Então, onis é tudo, né? Satisfácio é o pagamento, é a resolução de um problema. Então, todos os problemas resolvidos. Isso, em miúdos, quer dizer pagar uma dívida. Então, você se sente aliviado. Então, você não tem mais peso, né? Como diz aquela música muito linda que o Fernandinho canta, já não sou mais escravo do medo. Então, quando você não é escravo do medo, você está satisfeito, você está livre, você está liberto, você está realizado. Então, alguém satisfeito é alguém realizado. Satisfação no latim satisfácio é ação e o efeito de satisfazer ou de se satisfazer. Esse verbo refere-se a cumprir o que é devido ou prometido, saciar um apetite ou um desejo, satisfazer exigências ou expectativas, compensar um mérito ou resolver problemas e reclamações. Então, nós precisamos estar pacificados, precisamos estar em completude, precisamos estar com a nossa alma resoluta e sem vácuos. Aqui está o segredo da vitória, porque como a gente leu aqui, vamos ver na tela aqui, ó. Atribulados, não angustiados, significa que mesmo pressionado, o crente não é esmagado. Por que ele não é esmagado? Porque dentro dele ele está satisfeito. Chegamos então no nosso segundo tópico, a renovação do interior e a síntese. Precisamos buscar o renovo do homem interior constantemente, nos fortalecendo com a ajuda do Espírito Santo. Então, esse renovo é um fortalecimento que o Espírito Santo está disposto a nos ajudar a conseguir. Ok? Chegamos então no nosso primeiro subtópico, o fortalecimento diário. Então o tema vai falando isso aqui, a renovação cotidiana, cotejar, gotejar, dia a dia, né? Então agora o fortalecimento diário. O Espírito Santo, ele habilita o cristão a manter-se firme na adversidade. O que é habilitar? Quando você vai tirar a carteira de motorista, você ganha a carteira de habilitação. Então o crente precisa ter habilidade, ser hábil no trato dessas verdades espirituais. Ele não conseguirá manter-se firme de pé, resoluto, constante, satisfeito, completo, como nós falamos agora, no homem interior, se ele não tiver uma vida devocional diária. Então, o Espírito Santo capacita o crente a perseverar e viver, primeiro, afastado do pecado, né? E no mundo secularizado como nós estamos vivendo, nós vamos chegar no terceiro tópico e ver isso, as pessoas estão muito próximas do pecado. Assim, apesar da fraqueza dos sofrimentos exteriores, nosso interior, contudo, se renova de dia em dia. Do ponto de vista das disciplinas espirituais, e aqui quando a gente fala de disciplinas espirituais, isso aqui dá se a pessoa não souber interpretar a intenção do nosso autor, isso aqui pode ser visto como algo religioso, né, como uma métrica religiosa. Mas aí quando nós olhamos para a história da igreja, nós temos o grande metodista do método, John Wesley, que de fato estabeleceu nas igrejas em que ele liderou, fundou e contribuiu, que o cristão, mesmo cheio do Espírito Santo, ele precisa ter uma prática de vida, ele precisa desenvolver um cotidiano metódico na presença de Deus, se afastando do pecado, né? Adorando a Deus diariamente, né? E desenvolvendo aqui a santificação pessoal, a fidelidade a Deus, aos homens, às lideranças, e essa fidelidade, essa constância de sempre ser a mesma coisa e não variar no seu ânimo, nas suas concepções de vida. E a fidelidade tem muito com honra, né, com lealdade a Deus e aos homens, reverência, você honrar quem deve ser honrado, você, como jovem, prestar tributo aos anciãos, à cultura, à tradição,
o status quo do lugar, né? Essa reverência, coisa maravilhosa, diante de Deus, não é? A gente poder se prostrar com oração, com jejum, temer a Deus sempre, constantemente, as referências estão aí. Então isso tudo nos fortalece diariamente. Então nós temos que focar, nós temos que ter um método, nós temos que ter uma métrica e nós temos que zelar por uma vida piedosa diariamente. O eterno peso de glória. Olha que coisa interessante. A nossa leve e momentânea tribulação. Eu como pastoreio igreja e lido com o rebanho do Senhor, muitas vezes a gente percebe pessoas maximizando, né, as suas tribulações. Quando você transcende de si mesmo e você se integra ao todo, você vai perceber que não há nada novo debaixo do sol e você vai perceber que o que você sofre, outros também sofrem. E se pudéssemos quantificar, para nossa surpresa, nós perceberemos que há pessoas que sofrem mais do que nós. Mas há pessoas que maximizam demais o seu problema, né? Existem pessoas que adoram ficar doente, né? Os hipocondríacos. Procure lá essa palavra no Google. Hipocondríaco, a pessoa que ama ficar doente. Ele está com gripe, chega, pastor, ora por mim, porque eu estou com uma suspeita de câncer no pulmão. Elas maximizam o máximo, vivem, né, numa alegoria constante da alma, né? Se tornando folclóricas até. Paulo vai dizer que com toda aquela lista de 9 tribulações que eu mostrei para vocês no primeiro slide lá, no primeiro subtópico do tópico 1, ele vai dizer que tudo aquilo é uma leve e momentânea tribulação, vai passar logo, né? A nossa vida é um sopro, Jesus está vindo aí, vai passar logo. Produz em nós um peso eterno de glória e muito excelente. Então, se é para maximizar, maximize a glória de Deus, o poder de Deus, a tua adoração, o teu louvor e esqueça de colocar no mesmo patamar de altura a tribulação. A tribulação está lá embaixo, ela é leve e momentânea, mas o peso de glória, ele é excelente. Aqui se faz um contraste entre o sofrimento presente e o futuro glorioso. Portanto, faz-se necessário sermos sábios diante da tribulação. Sabedoria, olha que palavra. Fugindo da murmuração e reconhecendo que as lutas, segundo o critério de Deus, elas são inevitáveis, elas acontecerão. E aqui, no dia que a tribulação ela chega, cai por terra a confissão positiva, a teologia da prosperidade e toda essa hipergraça, toda essa métrica aí, né, de um cristianismo incólume, sem nenhum tipo de sofrimento, tribulação e etc. E muitos até, inclusive, dizendo que se você passa por isso, você é um crente maldito, você está endemoniado, precisa passar por corredores de libertação, corredores do fogo e esse misticismo todo que tomou conta do mundo evangélico sem o conhecimento da palavra de Deus. Então elas são inevitáveis. Entretanto, as Escrituras ratificam que as aflições desse tempo não podem ser comparadas com a glória do porvir. É aqui que mora o segredo da resiliência do cristão. Quando eu olho para o câncer e vejo o corpo ressuscitado e glorioso, o que esse câncer pode fazer? Apenas me atribular por um momento. É muito bom estar com os filhos, muito bom estar nesse mundo, é muito bom olhar a praia, é muito bom subir as serras, é muito bom ir para o campo, é muito bom a gente desfrutar das delícias dessa vida, mas a eternidade é muito melhor. O problema é que quando amamos demais essa vida, a gente não tem foco na eternidade e a gente não pode dizer como Paulo, né, que as aflições desse tempo não podem ser comparadas com a glória do porvir. E é aqui que se manifesta a verdadeira fé do salvo. Nós já estamos indo para um lugar onde a gente já esteve. Por quê? Porque o Espírito que desce do céu está em nós, ele nos comunica como é lá. E pela fé a gente sabe que o céu é glorioso. A visão da eternidade. Então, quando eu estou fortalecido em Deus, estou pleno em consciência que a vida vindoura é uma realidade, né? E o cristão é exortado a não focar nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais
e as que não se veem são eternas, 2 Coríntios 4,18. Então, nesse caso, somada à renovação diária, o crente deve viver sob a perspectiva da eternidade. O Espírito veio de lá, ele é eterno, ele é Deus, está em nós. Paulo escreveu, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. E aqui temos um subsídio para o tópico inteiro, né? Já falei desse subsídio eliminando os vácuos da alma, né? Os desafios de hoje. A cultura secularista e o relativismo doutrinário combatem contra a fé cristã. Precisamos nos fortalecer para vencermos as batalhas espirituais. Vamos para o primeiro subtópico aqui, cultura secularista, que nós vamos para uma prática, né, resolvendo essa lição de hoje. O espírito da Babilônia, por meio da cultura secularista, quando a gente fala do secular, a gente fala daquilo que é fora do ambiente do templo. Por quê? Porque o secular é aquilo que faz parte da razão humana, que é sucedida em gerações. Então nós temos a variação do tempo, da moda, das consciências, das concepções, das tecnologias, das descobertas, do desenvolvimento. Dentro do templo, a verdade ela é eterna. Muitos fazem da verdade eterna algo tradicional ou tradicionalista, ritualista, sacerdotal, hierarquizada, e aí eles vão, de certa forma, pragmatizando aquilo que é eterno. Mas o que é eterno se renova em si mesmo. Um exemplo, Deus ele está em todos os lugares. Ele se move em todos os lugares sem sair do seu lugar, porque ele está em tudo, ele é onipresente. Então, ele é a fonte da vida, ele é tudo. Então, o que acontece? Dentro do templo, essa vida de Deus ela está em constante movimento e em nós se renovando, porque Deus se move e não sai do lugar. Ele se renova sem ficar velho, sem nunca ter ficado velho. E essas coisas, elas estão fora da lógica humana, né? Pensar em Deus pela matemática, pela lógica, pela razão, pela quantificação das coisas é uma pobreza muito grande. Né? Inclusive, quando ele se revela na imagem do homem, cria Cristo como a primeira imagem, depois replica-nos em Cristo, ele está, de certa forma, resumindo-se para que a gente possa ser compreendido por sua criação. E no eterno e perfeito estado, aí nós sairemos da imortalidade para entrarmos na eternidade, e aí lá nós conheceremos a Deus de fato, como Ele é, o veremos como Ele é, e estaremos nele agora eternizados. E a cultura secularista, ela é totalmente antagônica a essa ideia que está dentro do templo. Então, tudo que está fora do templo não cabe dentro do templo. Então, quando você vai se secularizando, você traz o mundo para dentro da igreja. E é aí que nós ofendemos a santidade de Deus. Então, trazemos conosco o espírito da Babilônia, que é um sistema materialista, que é também uma negação da realidade espiritual. Se é materialista, ele nega a realidade espiritual. E pasmem, com sutilezas diabólicas, hoje pessoas professam a Cristo dentro de igrejas, mas não creem no Evangelho, elas não creem mais que Jesus voltará. Elas não têm a força da fé de que a qualquer momento Jesus pode vir. Elas vivem uma vida dupla de pecado, né, e habitando na casa de Deus sem nenhum tipo de temor. Por quê? Porque a moral já foi corroída. A pessoa está lá em pecado, dentro da casa de Deus, convivendo, atuando, realizando coisas como se... Isso tudo é uma manifestação de que a pessoa de fato não está crendo no Evangelho, porque ela não tem mais temor nenhum. E na verdade ela não crê mais nem que Deus existe. E na métrica, por exemplo, da teologia do processo, Deus não existe, mas é bom que você creia que Ele existe, porque você vai ser uma pessoa melhor crendo assim. É meio que uma visão estoica da coisa, sabe? Você está ali na casa de Deus, mas você se agrada
da convivência, do ambiente, das pessoas, do uso, do costume, da pregação, das retóricas, da liturgia e tal, mas Deus está longe, passando longe do coração dessa pessoa. A verdade bíblica, então, ela nem habita mais no coração de pessoas assim, e valores provenientes da palavra de Deus, então, são totalmente desconhecidos. Por isso que hoje você vê a negação, inclusive, da EBD em muitas igrejas. Os crentes dizem, tenho a semana inteira trabalhando, estudando, pelo menos eu quero domingo de manhã para mim descansar, para minha vida, etc. e tal. Ou você vai viver a eternidade inteira com Deus e você está querendo descansar nessa vida para depois entrar na eternidade. Quer dizer, é tudo muito contraditório e é contra isso que nós estamos lutando. Então, diante desse ataque, o Altíssimo continua a buscar um povo que seja renovado por dentro e que resista aos ataques externos e tome uma posição contra o advento do mal, como ele tinha dito lá em Ezequiel 22 e 30. Então, o relativismo doutrinário, da didaquê, né, desse ensino repetitivo, desse ensino exaustivo, desse ensino cotidiano, diário, essa coisa do inculcar, né, de pegar a mão e bater na testa do aluno, chamando a atenção dele, né? Isso muitas vezes chateia essa geração que é movida à moda, a constantes mudanças. Olha o secularismo que eu falei para vocês, né? Antes era o humanismo, depois veio lá o iluminismo, depois veio lá a renascença. Então o mundo está sempre buscando algo novo. E isso é uma crítica que nós temos também aos protestantes, aos evangélicos. Eles estão sempre buscando algo novo. Viviam lá na igrejinha, Deus abençoou, tem um templo, tecnologia, estão dentro daquela magnificência e estão lembrando da igrejinha, querem o passado, aí eles querem recomeçar de novo, vão se dividindo, vão se degladiando, vão murmurando, vão se beliscando, vão se mordendo e vão se dividindo, vão se enfraquecendo. O crente renovado deve resistir, então, ao espírito da Babilônia, esse espírito de confusão, e batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos de Deus. E aí vamos aqui para o terceiro subtópico, o último dessa lição. Então, quem é o Deus desse século? Satanás. Com o engano que ele começou suas atividades contra o homem, né? É a mesma arma hoje em dia, ele vai seduzindo e ele vai ampliando conforme a humanidade se multiplica. E ele vai achando Adões e Evas para enganá-los com as suas seduções. Com essa arma, o engano no caso, o diabo e seus agentes ainda seduzem as pessoas nesse mundo. Espíritos malignos têm capacidade de influenciar os que vivem na desobediência, manipulando, aprisionando e colocando pessoas contra Deus. Explore aqui o termo manipular. Vá numa farmácia de manipulação. Então ele faz o que ele quer com os elementos, né, que ele tem em mãos e depois ele mistura e ele faz ali uma substância com um determinado fim. Satanás ele vai manipulando os desobedientes. Ele vai aprisionando quem ele manipulou e depois ele coloca pessoas contra pessoas, né, como diz Efésios 2 e 2. Mas Paulo também fala aos Efésios 6 e 18, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. E aí eu coloco aqui como como subsídio desse tópico, o pós-guerras do século XX, Primeira e Segunda Guerra, mas os incríveis avanços humanos nos campos científicos, tecnológicos e políticos adiantaram o processo de laicidade dos países ocidentais, aquela divisão do Estado e da religião. Entende? Aí se pregou muito isso no século XX e isso é muito evocado nos tempos atuais. Temos que separar o Estado da religião. Acontece que o ateísmo ele é uma opção individual. Nenhuma sociedade foi criada a partir do ateísmo. Na verdade, o ateísmo nunca criou nada. E aí o que acontece? A visão babilônica quer tirar a crença do povo, quer estatizar a fé das pessoas. E o Estado, como não é um ente humano, ele também não tem moral, então ele não tem regência sobre a fé, sobre a moralidade, sobre a ética. Por quê? Porque o Estado é uma ideia, é um ente etéreo. Ele não existe, mas ele está aí atuando e dominando mentes. Ele é uma fábula, de certa forma, ele é uma esperança, né? De certa forma, mas ele não é uma pessoa, ele não é como Deus que nos cria a sua imagem e semelhança e nos dá a liberdade como agentes morais de decidir coisas, ele não é. Então quando você
pega o Estado e quer dividi-lo, aqui são as leis do Estado, que nem existe de fato como pessoa, como ente, como mente, como razão, intelecto, etc. E você tira verdadeiramente do povo, que é Deus, a sua palavra, a sua revelação, a sua glória, a manifestação dos seus atributos em nós, o que acontece? Você vai esvaziando a alma das pessoas, né? Então, depois dos pós-guerras, né, a humanidade fica traumatizada com bomba de Hiroshima, com nazismo, com fascismo, com isso e aquilo. Agora vem esse libertarismo de Deus, né? Não, tudo isso foi causado por conta de estados, né, com visões retrógradas, patriarcais, classistas, e aquele discurso todo que você conhece, né? E isso vai abrindo espaço para a exacerbação do humanismo, do material. O humanismo já nasce lá no século XII, XIII, né, de uma revolta contra o poder da igreja. Aí depois, na Revolução Industrial, entra o materialismo. E depois, nas viagens, né, dos cientistas bancados pelo materialismo, surge o naturalismo, Darwin, a teoria da evolução, que até hoje é uma teoria e nunca foi provado, porque o elo perdido está perdido até hoje, não é? E aí nós temos a similitude da aparência do macaco com o homem, porém não há parentesco nenhum que se prove. O elo está perdido e esse elo, né? E todas as figuras que você vê em TV, jornais, revistas e tal, de dinossauros, disso, daquilo, são figuras, são pictóricos, são confabulações, são imaginações. Às vezes eles acham uma unha e acham um bico de um bicho e criam toda uma estrutura e eles vão imaginando e isso vai sendo vendido como verdade. E isso faz parte do naturalismo que começa em Darwin e gera essa coisa da evolução e essa visão dos dinossauros e essa coisa toda que vai tomando o imaginário das pessoas, crianças e tal, e vai fazendo a gente ser depois adultos fracos com relação à fé. E isso tudo vai terminar no existencialismo. E todos esses movimentos, eles são ateus ou, no mínimo, agnóstico. O que é um agnóstico? Não é o gnóstico que João, os pais da igreja, Paulo e outros combatiam. Os agnósticos são aqueles que não têm a incisiva declaração dos ateus de que Deus não existe. Os agnósticos creem que há uma força superior, uma mente, uma energia tal que criou o mundo, etc., e rege todas as coisas, mas que essa energia não é um Deus pessoal como o da Bíblia, que daí tem senhorio e exige sobre os seus filhos que a sua vontade seja realizada. Há um Deus, mas que nos ama. E aí C.S. Lewis vai dizer, né, quando o amor se tornar um Deus, ele de fato já é um demônio. Aí, em nome do amor, esse Deus que é qualquer coisa, ele é tudo em todas as pessoas e o relativismo vai tomando conta, não é? Então, tudo isso vai legando o relativismo moral, na moralidade, né? As pessoas não se arrependem mais, as pessoas não sentem, por que eu vou me arrepender? Se eu sou livre, nem pedi para nascer, por que eu iria para o inferno? E são todas esses questionamentos, isso é o relativismo moral, também filosófico, que impregnou-se nas mentes. Aí eu coloquei para vocês que liberdade e igualdade juntas nunca serão possíveis, porque você não vai conseguir ser o que você é em uma sociedade interdependente. Vai chegar em um momento que você não vai poder ser livre totalmente, você vai esbarrar na liberdade do outro que quer ser livre totalmente, e isso vai gerar conflitos, choques, isso vai gerar loucuras. E eu posso dizer que o espírito da Babilônia tem gerado ao mundo um espírito de loucuras. Então isso é impossível, liberdade e igualdade não dá, não tem como, a conta não fecha, né? E outra marca desse espírito da Babilônia, desse mundo atual, é o cientificismo. Nós vimos aí na pandemia como se evocou ciência, 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 e a gente sabe que a ciência, ela de fato não inventa nada, ela só descobre aquilo que na criação Deus já colocou no mundo, desde as leis naturais até os elementos que misturados, compostos, geram reações. Está tudo muito codificado, é só tu descobrir a forma e a coisa vai. O homem não cria, ele só descobre. E aí a gente nunca tem respostas absolutas acerca de nada. Nós não conhecemos o universo no transcender e não conseguimos compreender dentro de nós, imanentemente, indo para dentro do universo que está lá, nas células, nos DNAs, nos cromossomos, não é? Se tivéssemos respostas para tudo, não teríamos mais mortes por câncer,
por AIDS e por outras doenças aí, AVCs, etc. e tal. Por quê? Porque nós sempre estamos navegando em águas turbulentas quando a questão é ciência, descoberta, conhecimento. Então, como a ciência pode me dar respostas absolutas se ela não tem respostas absolutas? Se o que move a ciência, aquele canal Futura dizia muito bem, né? Não são as respostas, mas as perguntas, os questionamentos. Hoje você não pode mais questionar, porque o cientificismo é o braço do Deus-Estado que resolve os seus problemas. É como se ele fosse um dos dons de uma cadeia de dons desse Deus-Estado. Então, você tem que crer nesse ente que não existe, você precisa aceitar o que se impõe em você, e aí o cientificismo é o ápice dessa concepção atual das sociedades regidas pelo espírito da Babilônia. Então, esses ataques todos vêm contra nós, mas nós ainda somos fundamentalistas bíblicos, cremos na palavra, na revelação, somos pentecostais, cheios do Espírito Santo, continuistas, os dons estão conosco e o Espírito de Deus está intercedendo para que no nosso homem interior haja uma renovação diária, provando que Deus está conosco e ninguém pode parar a marcha da igreja rumo ao céu que tanto nós desejamos. Que Deus abençoe vocês grandemente, que vocês possam orar por cada um de nós que estão aqui nesse expediente e que fazemos parte dessa equipe voluntária que toda semana está aqui lhe proporcionando pré-aula, conteúdo para todas as faixas etárias das nossas lições da CPAD e que você possa ter no próximo domingo uma grande, preciosa, poderosa aula. Que você seja feliz, satisfeito, pleno, realizado nesse próximo domingo e que você também possa dar o seu joia, seu like e estar aí contribuindo para o crescimento do nosso canal, para a alegria de Deus e da nossa equipe. Que Deus te abençoe. Até a nossa próxima pré-aula, em nome de Jesus. Tchau.